porque és o Mestre a nos consolar. Porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou, a doutrina de amor, a doutrina de Bom, estamos aqui no dia de hoje, nos reunindo com os companheiros espíritas caminheiros de Jesus, aproveitando essa oportunidade que a tecnologia nos apresenta. Né? Eu sou Lidiane, aqui do Centro Espírita Caminhamos com Humildade, Nilópolis, e a gente aproveita essa oportunidade para estarmos aqui conversando. Sempre quando nos é proposto um tema, eu já tenho alguns temas que eu gosto de trabalhar, né, como a proposição como um tema livre. Né? E esse tema que a gente vai conversar no dia de hoje já é um tema bastante antigo que eu trabalho, mas que eu gosto muito, né? Assim, e de modo geral as pessoas ficam surpresas até pela sua simplicidade. Mas é um tema que às vezes a gente esquece de trazer para as nossas linhas espíritas, a gente esquece de trazer para as nossas reflexões, e exatamente por, às vezes, a gente achar ele muito simples, as pessoas não trabalham ele como um tema interessante, um tema importante. Por isso que eu gosto de trabalhar esse tema, que é o Pai Nosso. Né? O Pai Nosso é uma prece que Jesus proferiu e que, no nosso dia a dia, né, a gente utiliza, mas muitas vezes a gente, como já aprendeu, já decorou, a gente acaba esquecendo, né, da sua profundidade, acaba não meditando exatamente nas suas palavras, em tudo aquilo que ele representa, e é por isso que eu gosto de trazer esse tema para uma conversa, para essas possibilidades que a gente tem, para que a gente, de tanto em tanto tempo, a gente possa reativar, né, todo o conceito, toda a profundidade do tema em si. Então, nós vamos agora aqui compartilhar uma apresentação, né, que vai conduzir a nossa conversa. Né? A gente aproveitou aqui para trazer o tema, né? Então nós vamos compartilhar daqui para que a gente possa conduzir a nossa conversa. Então, o tema que a gente vai estar conversando é a oração dominical, o Pai Nosso, né? E é uma prece que foi proferida por Jesus, e é interessante a gente, inicialmente, né, a primeira ponto que a gente traz é que o capítulo anterior do Evangelho, que vem o Evangelho,
que aparece o Pai Nosso, o capítulo anterior, que é o capítulo Pedi e Obtereis, ele costuma trazer exatamente os atributos da prece. É como uma prece bem feita, ela pode alcançar, né, os seus objetivos. E entre seus atributos está sendo uma prece que seja feita, seja proferida de coração, que seja uma prece que a gente, né, seja espontânea, de modo que aquilo realmente possa movimentar as energias, né, fluídicas que a prece deve movimentar. Então, por isso que, de um modo geral, existe sempre o conselho que a prece seja feita de improviso, porque quando a gente faz alguma coisa assim, de improviso, a gente está falando com aquilo que a gente tem naquele momento. Né? Então, vai buscar no nosso íntimo aquilo que a gente quer passar para os demais. E, né, por conta disso, normalmente, o Pai Nosso, como ele já tem, né, já é uma letra, já está, a gente já muitas vezes já decorou, já fala anos, a gente simplesmente verbaliza a prece. Muitas vezes a gente esquece essa parte do interior, de pensar, né, de buscar dentro de si o sentimento necessário para que a prece chegue ao seu objetivo. Então, a gente tem esse capítulo anterior, que é Pedi e Obtereis, que faz todas essas recomendações, e aí, depois do capítulo, né, que Kardec vai apresentar um grupo de preces, parece, num primeiro momento, um contrassenso. Né? Só que os próprios espíritos já falam, olha, primeiro coloca o Pai Nosso, né, como a primeira prece que vocês colocam é o Pai Nosso. A gente já vai ver já por quê. E aí a gente fica assim, mas por que né, eles já acabaram de falar que as coisas têm que ser feitas do coração? Por que né, essas preces elas têm que existem preces escritas aqui? Uma coisa que é interessante, né, que como Kardec era professor, ele era pedagogo, ele conhecia bem a realidade dos aprendizes. E nem todo aprendiz, num primeiro momento, consegue atingir o auge, né, do aprendizado. Então, a mesma coisa acontece quando a gente está aprendendo a fazer prece. Nem sempre a gente consegue atingir, né, num primeiro momento, essas condições necessárias. Então, se a gente sabe que a gente não consegue atingir, eles dão uma série de preces que nos ajudam, às vezes até no momento de desespero, que o nosso pensamento não está conseguindo se organizar, os nossos sentimentos estão né, conturbados pelaquela situação do momento, a prece escrita ajuda, né, porque a gente só precisa parar e ler. Mas o simples fato da gente conseguir parar, a gente conseguir ler, já é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que aquilo se organize no nosso pensamento, os nossos sentimentos se organizem, para que a gente possa, a partir dali, desenvolver o que a gente quer, né, em termos de pensamento, em termos de contato com Deus. Então, os próprios Espíritos recomendam que seja colocado o Pai Nosso como primeira prece nesse capítulo. E aí a gente vai começar a entender por quê. Né? Então, para começar, onde está, né, o Pai Nosso? Né? Então, a gente vai encontrar ele no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, nos versículos 9 a 13. Né? E Jesus recomendando, né, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Então, Jesus, nessa apresentação do Pai Nosso, ele já faz umas recomendações, que são exatamente essas recomendações que vêm, né, no capítulo anterior. Que às vezes a gente acha que uma prece muito longa, né, uma prece
a gente capricha nas palavras para fazer uma prece bonita, achando que tudo isso vai impressionar Deus. Né? A minha prece é tão bonita, porque tem umas palavras difíceis. E na prática, Jesus recomenda que não, né? Que a gente tem que fazer uma prece muito mais para o nosso interior do que para o exterior. Né? Então, a gente buscar sempre exatamente esse sentimento, essa busca interior para fazer a prece. E aí Jesus recomenda, né? Você fala lá no final, vocês orem assim. Então, ele apresenta o Pai Nosso. Né? E o Pai Nosso, ele também o que os Espíritos recomendam que ele seja colocado logo, né, no início. E a gente vai encontrar de imediato, né, essa proposição deles. Né? Os Espíritos recomendam que, encabeçando essa coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como um símbolo. Então, aqui a gente está no primeiro ponto, né? Servir como um símbolo. E o que é o símbolo? É aquilo que a gente vê, ou quando a gente tem contato, a gente se reporta imediatamente a alguma coisa que nos faz, que dão para a gente uma referência forte. Né? Então, por exemplo, a bandeira nacional é um símbolo. Quando a gente vê a bandeira nacional, a gente logo desperta determinados sentimentos de brasilidade, de patriotismo. Por quê? Porque aquilo é um símbolo da nação. A mesma coisa é o Pai Nosso. O Pai Nosso é um símbolo do cristianismo, é um símbolo de Jesus. Por quê? Porque é uma prece que ele proferiu. Então, quando a gente fala o Pai Nosso, a gente não só está falando, a gente está vivendo aquele momento que Jesus viveu quando passou pela Terra. É esse símbolo que a gente está resgatando na hora do Pai Nosso. Então, por isso que os Espíritos recomendam. Então, olha, a gente volta a viver um momento que Jesus viveu na Terra. De todas as preces, e aqui colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe se conjuguem. Então, o Pai Nosso, apesar de ser pequeno, ele é uma prece que substitui todas as outras. E a gente vai ver já por quê. Né? Aí eu grifei essa frase, que essa frase aí é espetacular. Né? É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. A gente fala o Pai Nosso praticamente em 30 segundos. É uma prece muito rápida de ser proferida. Né? E, só que, né, quando a gente só fala o Pai Nosso, a gente não tem noção da extensão do que a gente falou. Não tem a noção de onde essa prece chegou, né, em termos de tamanho, em termos de profundidade. Então, eles dizem, por causa disso, né, que eles chamam a verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e ao princípio da caridade. Então, a gente tem esse exemplo que a gente está falando aqui, né, dessa sublimidade na simplicidade, né, uma prece que atinge, né, a nós, ao próximo e a Deus ao mesmo tempo. Então, por tudo isso, né, e tudo isso de uma forma extremamente concisa, é que os Espíritos recomendam que o Pai Nosso seja a primeira prece que nos apresente. Né? Então, a gente vai agora conversar sobre ele. Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente, só nessa frase, a gente já consegue observar uma série de coisas. Primeiro, a gente vai trabalhar a figura do Pai. Né? Que quando Jesus apresenta o Pai Nosso, ele se dirige a Deus como Pai. Né? E o Pai é aquele que não oferece pedra, né? Quando o filho pede pão. Ou seja, quando a gente pede pão, o Pai vai oferecer pão. Então, o Pai Nosso, ele remete a essa figura do Pai. Se a gente está pedindo alguma coisa, Deus, enquanto Pai, vai procurar suprir o que a gente está pedindo dentro das nossas necessidades. Né? Muitas vezes o filho diz que não quer tomar uma vacina, mas o pai mesmo assim leva para tomar a vacina.
Porque vai, né, fica com medo da agulha, da seringa, mas ainda assim o Pai leva. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pede, né, na nossa visão, muitas vezes infantil, do ponto de vista espiritual, a gente acha que é o melhor para a gente. Mas Deus, como tem essa visão de Pai, ele sabe que aquilo não é o melhor para a gente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pede não é atendido, não porque a gente não merece, propriamente dito, mas aquilo não vai nos fazer bem. Então, quando a gente tem essa ideia do Pai, a gente passa a ter a noção de aquilo que a gente pede, aquilo que vier, aquilo que for atendido, é porque aquilo é bom para a gente. E se não for atendido, a gente tem que ter essa certeza, né, de que Deus não o fez porque aquilo não iria nos ajudar em nada. Então, a gente muitas vezes não consegue por conta disso, né? E aí a outra imagem importante que está aí, né, é que estás no céu. A gente, durante muito tempo, começou a achar que céu era um local restrito, uma zona restrita em algum local do espaço. Só que com o próprio avanço da ciência, a gente começa a ver que o que a gente olha para cima e vê como céu, na realidade, né, é uma imensidão. São outros sóis, né, que a gente conhece como estrela, na realidade são outros sóis, alguns com uma grandeza muito maior, né, do que o Sol que a gente conhece como Sol. Então, são sóis infinitamente maiores do que o nosso Sol. E, e em torno desses sóis existem planetas. E, se são planetas orbitando em torno dos sóis, também existem vidas. Então, na realidade, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para uma infinidade de outras, né, possibilidades de outros sóis que também possuem outros habitantes. E a gente, assim, vê uma parte dele. Os nossos olhos não têm acesso a tudo aquilo que efetivamente representa, né, o que é o universo, a quantidade de sóis que existem por aí e a quantidade de planetas que orbitam em torno desses sóis. Então, quando a gente fala, né, que Pai Nosso que está nos céus, se a gente sabe que Deus, sendo onipotente e onipresente, está, né, tudo pode, está em tudo quanto é lugar, ele vai estar em tudo quanto é canto desse universo. Então, a gente passa a ter, né, só nessa palavra, essa noção, né, de onipresença de Deus em todo o universo. Porque para ele poder estar, né, no céu, ele tem que estar em todos os cantos do universo. E aí, ele estando em todos os cantos do universo, né, essa onipresença de Deus em toda a sua criação, é que nos mostra, né, a grandiosidade desse Pai. E aí a gente passa a ter noção melhor do que representa Deus, né, para nós espíritas, né, que é um ser realmente infinitamente grande, infinitamente bom e infinitamente justo. Então, para a gente, até a noção de infinito é muito difícil, né? Porque a gente tudo tem começo, meio e fim. Quando a gente pensa em uma coisa que não tem fim, a gente perde um pouco a referência. E o universo nos ajuda um pouco nisso, né? Porque a gente vê um pedacinho pequeno do que ele realmente é. E a ciência já diz para a gente que ele continua em expansão. Então, né, e essa descoberta da ciência bate com o que os espíritos falaram para Kardec, né, que Deus continua criando. Então, se o universo continua em expansão, demonstra, né, que Deus continua criando e continua estando presente nesses locais em que ele está criando nesse momento. Né, venha o teu reino. Aí, a partir daqui, eu fui buscar, né, algumas referências bibliográficas, que nos ajudam a fazer a reflexão em cima disso daí, né? Então, o próprio Jesus, né, no Evangelho de Mateus, ele diz, recomenda para a gente, né? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Né? Ou serão acrescentadas, conforme cada um conhece. Então, a gente já vê, né, Jesus já fala desse reino, né, quando ele fala, né? E aí, se Deus está em tudo quanto é lugar do universo, né, ele vai estar aqui também. Então, se ele está aqui também, a gente
o reino dele está sendo implantado aqui também. Então, essa recomendação de Jesus, né, é que o reino de Deus seja implantado na terra. Então, quando ele vem o teu reino, ele está propondo para que nós, né, estejamos atentos quando a gente faz a prece, para que a gente esteja se esforçando também em implantar o reino de Deus aqui na terra. Essa é uma visão bem interessante, né, porque da criação de Deus é uma criação participativa, né? É uma criação de solidariedade. Então, Deus podia já criar tudo pronto? Podia. Só que ele preferiu nos criar simples e ignorantes para que aquilo que a gente conquistasse, a gente tivesse o mérito de ter conquistado. Isso é muito interessante, né? Então, quando Jesus faz essa proposta de a gente buscar a justiça de Deus, né? Buscar primeiro de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, por quê? Porque com isso a gente vai estar ajudando a implantar o reino de Deus na Terra. E vai ter mérito na hora de usufruir, né, daquilo de bom que esse reino vai trazer para todos nós. Então, é uma forma participativa que Deus, na sua criação, né, proporcionou a toda a sua criação. Então, independente da gente ser muito pequeno, né, do átomo ao arcanjo, né, tudo isso tem participação na obra de Deus. Tudo isso concorre, né, para a implantação de Deus na Terra. Então, isso é muito bonito e é muito bacana, né, a gente pensar dessa forma. Né? E é uma frasezinha pequena. E, às vezes a gente vai lá, vem o teu reino, né, vem a nós o vosso reino, dependendo de como a gente fala. E passa, né? Só que a gente vai ver que, na realidade, ele está se referindo a todo esse processo, né, de evolução, de crescimento que cada um de nós passa, né, quando a gente vai se aproximando e vai buscando construir esse reino de Deus dentro de nós. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí aqui a gente vai buscar uma referência no livro Grande Enigma, de Leon Denis, quando ele fala o seguinte, né, orar é voltar-se para o ser eterno, é expor-lhe os pensamentos e nossas ações, para submetê-los à sua lei e fazer da sua vontade a regra de nossa vida. É obter, por isso mesmo, a paz no coração, a satisfação da consciência, numa palavra, esse bem interior que é o maior, o mais imperecível de todos os bens. De um modo geral, quando a gente ora, a gente quer sempre que Deus faça a nossa vontade. A gente, principalmente quando dá uma prece que a gente está pedindo alguma coisa. Então a gente normalmente quer submeter a vontade de Deus à nossa vontade. E na realidade o processo é o oposto, né? Quando a gente pede e aquilo que a gente pede está de acordo com a vontade de Deus, isso é mais fácil da gente conseguir. Porque, na realidade, a vontade de Deus, né, ele sendo soberanamente justo, é tudo de bom para a gente. Então, quando, né, a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu quero, Senhor Deus, eu quero que você me dê, né, tudo de bom para mim. Então, é isso que a gente está falando, né, nessa frase. Né? Quando a gente submete a nossa vontade. Né? Porque a vontade de Deus é a vontade da justiça, é a vontade da bondade. E quando a gente coloca, né, essa nossa vontade, né, sujeita à vontade de Deus, a gente está conseguindo isso. Né? E aí Leon Denis fala ali para a gente, né, obter por isso mesmo a paz no coração, a satisfação da consciência. Numa palavra, esse bem interior que é o maior, o mais imperecível de todos os bens. É você passar por uma tribulação de forma tranquila e calma, sem entrar no desespero, né? Percebendo que tudo de bom que aquela situação difícil está trazendo para você, você ter uma visão clara, né, dos benefícios que você tem de uma dificuldade, não existe bem maior do que isso. Né? Mas isso é uma conquista nossa. Né? Se a gente, conforme a gente vai
se submetendo à vontade de Deus, a gente vai enxergando, vai entendendo a lei de Deus. E conforme a gente vai entendendo a lei de Deus, essas situações vão ficando mais fáceis da gente compreender. E aí, quanto mais rápido a gente compreende, mais feliz a gente fica, mais tranquilo a gente fica. Então, é essa situação que a gente está trazendo aqui, né, como uma reflexão para que a gente possa estar vendo. Né? Dá-nos o pão de cada dia. O pão nosso, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, como cada um conhece. Né? Aí eu fui buscar, né, uma referência lá no livro Culto Cristão no Lar, né, a página Culto Cristão no Lar, no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, ele narra aquilo que teria sido o primeiro culto do Evangelho no lar. Né? Quando Jesus, estando na casa de Pedro, e normalmente quando a gente está em família, a gente está, né, com um grupo de amigos na nossa casa, muitas vezes a gente acaba entrando num nível de conversa não muito construtivo. A gente acaba falando mal do companheiro, né? Reclamando de alguma situação da vida, a gente acaba trazendo situações em que a gente não concorda muito, às vezes a gente traz pensamentos pessimistas, né, para aquele momento, de não conseguir enxergar um amanhã melhor do que hoje. Né? Esse momento de pandemia está muito difícil, as coisas, né, não vão melhorar, isso está atrapalhando todo mundo. Então, a gente volta e meia vê companheiros, né, entrando num processo de pessimismo. E, mais ou menos, já estava acontecendo isso, né, na casa de Pedro, as pessoas estavam entrando, né, por um rumo de conversa do dia a dia, né, muitas vezes reclamando, né, da situação política lá da época de Jesus. E aí Jesus, percebendo, né, que aquele ambiente não contribui em nada, ele chama os presentes, né, e senta em torno da mesa. E aí, em determinado momento, nessa mensagem que vale a pena ser lida, né, a mensagem ao culto cristão no lar do livro Jesus no Lar, ele diz o seguinte, né, a tua casa é o lar do teu povo. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversão e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então, ele fala, né, quando a gente diz dá-nos o pão de cada dia, né, esse pão ele acaba tendo uma conotação dupla. Né? Primeiro, vendo o pão como alimento. Né? Então, se é um alimento, a gente precisa na nossa vida de dois tipos de alimento. O alimento do corpo, que vai manter, né, a parte orgânica viva, mas a gente também precisa do alimento para a alma. Então, é nesse alimento para a alma que a gente, né, que Jesus se reporta nesse momento também, né, da gente buscar Deus como esse alimento da alma. Né? E na hora que a gente busca Deus como alimento da alma, Deus também manda, né, esse pão para nós no nosso dia a dia. Então, por isso que ele faz essa recomendação do Evangelho no Lar. Nós espíritas recomendamos, né, a gente escolha uma noite né, um dia da semana para você fazer o culto no Evangelho no Lar. A gente tem as orientações, procura lá na sua casa espírita, procura com alguém que já faz o culto no Evangelho no Lar, para implantar o culto na sua casa. Porque, assim, exatamente por conta disso, a gente buscar esse alimento da alma. Né? Fazer com que essa chama, né, que a prece, que a oração ativa em nós, né, esse otimismo que ela faz crescer dentro de nós, seja uma constante também no nosso lar. Do mesmo jeito que a gente faz as refeições diárias. Então, essa recomendação é essa lembrança que esse ponto do Pai Nosso traz para a gente. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Né? Ou perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Né?
Aqui, você lembra que a gente falou, né, que tá, né, a gente tem, né, o contato com Deus, consigo mesmo e com o próximo, né? Então, nós tivemos, né, no Pai Nosso, primeiro momento, contato com Deus, quando a gente fez um louvor, uma reflexão em cima daquilo, né, que é da grandiosidade de Deus. Num segundo momento, a gente né, buscou, né, a nós, né, a nos atender, pedindo que o pão nosso de cada dia nos dá, né, a cada dia, né, que o pão chega até nós a cada dia. E agora a gente chega no próximo. É interessante isso, né? Então, é essa questão de perdoar as nossas dúvidas. Só que é, como que a gente chega no próximo, né? Que a gente quer para ser, a gente quer para a gente, né? Nos perdoa, né? Deus nos perdoa, né? Só que aí Jesus já dá uma medida, ó. Para que você consiga o perdão, você tem que exercitar o perdão, né? Então Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Não temos o direito de exigir mais. Também a gente vai encontrar né, Leon Denis falando isso no problema do ser do destino da dor. Normalmente a gente quer mais do que a gente pode administrar. A gente muitas vezes vê determinadas pessoas que ganham né, na loteria uma fortuna e dali a pouco tempo tem mais dívida do que quando ganhou na loteria. Por quê? Porque não sabe administrar aquilo que recebe. Muitas vezes também, né, a gente pede determinadas coisas que a gente não vai saber como administrar. Então, Deus não nos dá. Então, nessa questão do perdão, né, a primeira coisa que Jesus recomenda é primeiro que a gente exercite o perdão. E conforme a gente exercitar o perdão, a gente conseguir perdoar, né, a gente vai valorizar mais o perdão que a gente receber de Deus, daquilo, né, dos benefícios que o perdão nos traz. Por quê? Porque a gente vai. Quem perdoa entende melhor o que é ser perdoado. E aí é que eu falo da questão da solidariedade. Muitas vezes o primeiro passo é ser perdoado para depois aprender a perdoar. Muitas vezes a gente já começa a fazer uma reflexão e começa a perdoar, e em um determinado momento, uma falta muito grave acontece com a gente, né? A gente é perdoado e a gente entende, né, como foi bom a gente ter perdoado as outras pessoas. A gente compreende de uma forma muito mais profunda, né, a gente ter tirado aquele peso das pessoas quando a gente perdoou. Então, essa relação né, de solidariedade entre perdoar e ser perdoado é que Jesus vem nos lembrar no Pai Nosso. Não adianta a gente querer viver o nosso mundo só. A gente só receber. Porque a obra de Deus é uma obra de solidariedade. Então, na hora que a gente busca fazer, a gente acaba recebendo também. Então, é essa solidariedade que Jesus vem nos lembrar nessa frase. Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí a gente vai lá também, né, em Leon Denis, tem no síntese da doutrinária prática do Espiritismo, né, de 1921, ele responde essa pergunta: o que é o mal? Né? Para a gente, para não nos deixar cair no mal, a gente tem que entender o que é o mal. Porque a gente muitas vezes acha que o mal é uma coisa que vem do exterior. Né? O mal está lá fora, eu só sou bom, né? Eu sou bem. O mal está lá fora. Né? E aí Leon Denis vem fazer essa reflexão, uma reflexão bem interessante que ele faz, e a gente compreendendo bem o que é o mal, a gente pode né, pedir, quando nos livra-nos do mal, a gente também tem a nossa parte para evitar que o mal chegue até nós. E a gente vai aproveitar essa reflexão, né? Que Leon Denis diz para a gente que o mal né, é a ausência do bem. Como falso é a negação do verdadeiro, a noite é a ausência de luz. O mal não tem existência positiva. Ele é negativo por natureza. Né? O mal, não existe uma força do mal. Né? Por isso que ele diz que não tem uma existência positiva. Ele não existe de verdade. Né? O mal só existe porque não existe o bem, pela ausência do bem. Né? Então, fazer o bem é aumentar o ser em nós. Né? Omiti-lo é diminuí-lo. Então, na realidade, quando a gente vai não deixar de cair em tentação, mas livra-nos do mal,
quando a gente compreende bem essa palavra, isso não é o mal exterior que vem para nós, né? Mas que a gente desenvolva em nós o bem suficiente para que a gente não venha fazer o mal. E que os outros também, né, possam desenvolver em si o bem suficiente para que também não venham fazer o mal. Então, na realidade, quando a gente pede para o mal não nos atingir, a gente está pedindo que o bem se faça presente. Então, como que a gente faz o bem se fazer presente? Fazendo bem. Para que as pessoas que, né, ainda não sabem fazer o bem, primeiro possam ter uma referência. Como é que se faz o bem? Poxa, fulano faz o bem. Então, acho que eu vou fazer que nem ele. Ou vou tentar ser que nem ele. Né? Como a gente tenta ser como Jesus. Ou mais próximo da gente, a gente tenta ser como Chico Xavier. Buscar fazer o bem no nosso dia a dia. Né? São essas referências do bem, né, que faz com que a gente possa melhorar. Eu não vou conseguir ser de hoje para amanhã Chico Xavier, mas eu posso tentar, né, fazer alguma coisa que Chico fazia e, nesse ponto, já melhorar, já não fazer mais o mal. Então, nos livrarmos do mal é buscarmos fazer o bem constantemente. Né? E aí a gente vê que o Pai Nosso ele não tem essa conotação passiva como a gente acha, de só receber. O Pai Nosso tem uma conotação ativa, né? Da gente estar o tempo todo nos desenvolvendo, saindo da passividade, em vez de ficar parado, fazer alguma coisa. Porque só fazendo alguma coisa é que a gente vai conseguir todos os benefícios que o Pai Nosso pode nos trazer. Então, ele não é uma prece, né, eu fiz e eu espero receber. Eu fiz para fazer e receber. Né? Então, é uma prece de ação, né? É uma prece que é a própria palavra, né? Oração. Né? A gente não pode ficar, né? Não é operação, né? É oração. Né? A gente tem que orar, né? E agir, né? E não orar e ficar parado esperando a coisa acontecer. Então, a gente tem que sair, né? De ficar parado, né? De ficar ali na preguiça e nos desenvolver. Conforme a gente se desenvolve, né? A gente ajuda a implantar o reino de Deus na Terra, a gente passa a ter uma referência, né, do perdão que a gente oferece para ser perdoado, e a gente, construindo bem em nós, acaba evitando o mal se aproximar de nós, por conta das afinidades. Se a gente está fazendo bem, por afinidade, quem quer fazer o bem vai nos procurar. Né? Mas aí vai ter os perseguidores, né? Aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal e querem, né, nos atrapalhar. Só que, assim, na lei de solidariedade, quando essas pessoas, né, vêm nos atrapalhar, elas têm contato com o bem do mesmo jeito, se a gente faz o bem. E muitas vezes é nesse contato com o bem, quando ela vem nos fazer o mal e encontra o bem, né, encontra o perdão, encontra, né, o dar a outra face, ou seja, ele faz o mal e a gente faz o bem em troca, é que essa pessoa eventualmente vai ter a primeira referência de bem da vida dela. E a gente vai estar podendo ser o primeiro passo dessa pessoa. Então, o fazer o bem é uma constante na nossa vida, sendo uma constante na nossa vida, a gente vai estar atingindo aquela pessoa que faz o mal. Seja ela buscando nos fazer o mal, seja ela nos procurando, querendo mudar. Né? Às vezes a pessoa faz o mal, mas nos procura porque ela quer mudar. Então, é isso que a gente tem que estar atento, sempre buscar oferecer o bem, em qualquer situação da vida que a gente esteja vivendo. E, por último, né, que assim seja. Né? Que tudo isso que a gente, né, todas essas reflexões que a gente fez aqui no dia de hoje possam acontecer. Porque, na realidade, é o que a gente quer, né? Que a gente busca, que tudo isso aconteça. E se a gente está fazendo a nossa parte, essas coisas vão acontecer. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar para mim na vida, que é que Deus não atrapalha quem está produzindo no bem. Isso é uma coisa que eu tenho assim, como
O pessoal diz, é um mantra, né? Mais perto de um mantra para mim mesmo. Né? Eu digo, Deus não atrapalha quem está produzindo no bem. Às vezes a gente não é a perfeição, a gente ainda não é a perfeição. Mas se a gente está buscando produzir no bem, Deus não vai estar nos atrapalhando. O que chegar de dificuldade são as dificuldades necessárias para o nosso próprio crescimento, porque Deus é infinitamente justo e bom. Então, na hora que a gente tem essa consciência, a gente passa pelas dificuldades de uma forma mais tranquila. Muitas vezes a gente vai se sentir enfraquecido, né? E aí é interessante o pão nosso, né? Aquela parte do pão nosso, no momento que a gente se sentir enfraquecido, buscar a oração, buscar a prece, buscar esse alimento espiritual, né? Que essa prece nos fez refletir, nos fortalecer, né? No corpo e na alma, passar pela dificuldade e logo né, e tentar descobrir o mais rápido possível o que a gente precisa aprender com aquilo que a gente está passando. Né? Para que a gente possa mais breve possível voltar, né, ao nosso estado de normalidade, ao nosso estado de tranquilidade, porque as dificuldades vão acontecer, a gente vai passar pelas dificuldades, mas todos nós, né, seja, que temos essa consciência de que tudo passa, todos nós, em determinado momento, vamos também enxergar o fim dos nossos sofrimentos. Nada é eterno, né? Só a nossa busca pela evolução. Aí sim, a gente já começou a, né, evoluir e só vai concluir quando a gente chegar à perfeição. Demais, né, seja, tudo aquilo que a gente vai estar nesse processo é crescimento. Então, se a gente está crescendo, as dificuldades vão vir, vão passar. O que a gente precisa é buscar, o que eu preciso aprender com isso. Porque enquanto a gente não aprender, não passa. Então, às vezes, determinada dificuldade parece estar demorando muito, porque a gente ainda não fez essa reflexão. O que eu tinha que aprender com essa dificuldade e ainda não aprendi? Na hora que a gente descobre o que tem que aprender, a dificuldade não tem mais sentido. Então, ela passa. Eu já aprendi. Então, em determinadas situações, às vezes a gente olha para determinada pessoa, poxa, aquela fulana, né? Parece que nada atinge, as coisas que acontecem passam muito rápido na vida dela. Que ela está tão atenta ao que ela tem que aprender que a dificuldade chega, ela aprende, como a dificuldade não tem mais necessidade, vai embora. Então, e aí parece que a pessoa não tem dificuldade, mas na realidade não. Ela tem, né? Ela está atenta para o aprendizado. E se ela aprendeu, para que Deus vai insistir naquilo ali? Ela já aprendeu. Então agora ela está em condição de ensinar. Muitas vezes vai vir uma outra dificuldade que vai dar oportunidade para essa pessoa ensinar o que aprendeu a outras pessoas que precisam aprender. Então, é essa solidariedade, né, que muitas vezes a gente esquece, mas que está também contida no Pai Nosso, essa solidariedade universal. E é por isso que eu gosto de trazer, né, quando nos proposto um tema livre, porque é uma reflexão que a gente faz. Com certeza, né, e aí é o que a gente recomenda, que cada um faça a sua reflexão em cima do Pai Nosso. Busque, né, como que eu entendo o reino de Deus, como que eu entendo esse pão, né, como que eu entendo o perdão, ou vou buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo essas referências para que isso fique mais forte em nós. E aí, na hora que a gente fala essas palavras, vai falar Deus, vai estar enxergando esse Pai amoroso e bom. Na hora que eu falar os céus, né, vou estar entendendo essa grandiosidade do universo. A gente começa, né, na hora que a gente profere essa palavra, pensar nessa imagem. E aí, quando a gente pensa nessa imagem, a gente fortalece aquilo que a gente quer. Então, é isso que a gente queria trazer no dia de hoje, que a gente queria conversar, né, com todos, e a gente agradece aos companheiros aí do Instituto Espírita Caminheiros com Jesus, né, a oportunidade da gente estar aqui. Muita paz a todos e obrigado pela oportunidade.